Boa noite. Vamos começar nossa aula de gestão do agronegócio. Eu sou o professor Fábio Gold, né? Vamos trabalhar uma questão interessante, né? Que é o sistema agroindustrial e a questão relacionada às máquinas agrícolas e aos fertilizantes. É um capítulo importante aí da gestão do agronegócio. Sem máquinas agrícolas e sem fertilizantes, nós não conseguimos desenvolver atividade produtiva na área rural, na área do agronegócio, né? Então, escolhi esse tópico por uma questão também muito estratégica hoje, né, que nós estamos vivendo nos últimos 130 dias, mais ou menos, que é a guerra da Ucrânia, da Rússia e da Ucrânia, né? Onde a Rússia é um dos grandes fornecedores de fertilizantes para o mundo. E nós enquanto um grande país de agronegócio, nós sofremos questões relacionadas à alta de preço, à escassez, por conta dessa questão externa, né? Que é a guerra. Então, a gente tem essa dimensão, relação também antes com a pandemia, né? Principalmente com relação às máquinas agrícolas. Nós tivemos agora, uns 2 meses atrás, a exposição de máquinas lá de Esteio, tem também de Ribeirão Preto, que, né, é um grande evento, onde a gente tem a questão da comercialização, né, dessas máquinas cada vez mais evoluídas, cada vez mais com tecnologias agregadas para poder trazer conforto e trazer produtividade, né? Trazer aumento da produtividade no campo. E também a questão dos fertilizantes. Estamos aqui no Espírito Santo, por exemplo, estamos trabalhando questões relacionadas, por exemplo, a fertilizantes naturais, né? Fertilizantes naturais, né? Sem agressão ao meio ambiente. Está desenvolvendo aqui no Espírito Santo através do Instituto Federal, né? E a gente tem essas questões aí relacionadas ao sistema da parte de máquinas e de fertilizantes. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um material, né, que é o sistema agroindustrial, né, de máquinas e fertilizantes agrícolas, que é muito importante para a produção, né, agrícola. A gente vai trabalhar uma definição de sistema agroindustrial, avaliar a estrutura, né, do setor de máquinas agrícolas e fertilizantes no Brasil e também no mundo, né? Isso é um material que está lá no AVA, né? Durante os últimos 30 anos, só para dar uma refletida aqui, pessoal, então dos anos 90 para cá, o agronegócio incorporou inovações tecnológicas para superar os desafios de terras improdutivas, olha que bacana, hein? Topografia irregular e meio de transportes deficientes. Mesmo com todas essas dificuldades, que são grandes, não são fáceis, o Brasil tornou-se um grande produtor e exportador mundial de alimentos. Veja, com problemas relacionados a terras improdutivas, erosão, técnicas ruins de plantio antigas, aproveitamento ruim do solo, da água. Mesmo com essas questões relacionadas a terras improdutivas, a topografia irregular, né, e também os meios de transportes deficientes, nós não podemos deixar de lembrar que nós somos totalmente dependentes, praticamente, né, mais de 60% do transporte é feito por meio rodoviário. Então, assim, é complexo. E para você escoar
do produtor até chegar no consumidor, nós temos o problema das estradas, né? E isso eleva demais o custo de produção. Eu estava até discutindo hoje, mais cedo, numa aula de logística, né? Quando nós não tivermos a multimodalidade, principalmente relacionada aí à produção agroindustrial, né? A produção, principalmente o agronegócio, nós não tivermos a multimodalidade, rodoviário, ferroviário, lacustre, marítimo, né? Se nós não tivermos essa hidroviário, fazer uma intermodalidade, se nós não tivermos isso, cada vez mais fica mais caro transportar, mais longo, mais caro, né? E isso tem um impacto grande no custo da produção. Então, mesmo com esses grandes problemas, né, nós somos um dos grandes exportadores mundiais de alimentos, e nós estamos aí, existe um termo agora, né, a crise alimentar, né, provocada por questões relacionadas, de novo, né, com a guerra entre a Ucrânia, né, a Rússia e a Ucrânia, porque são dois países que produzem também muitos alimentos, principalmente trigo, cevada, milho, produtos importantíssimos, né, para as indústrias mundiais, né? E além dos fertilizantes, onde a Rússia é um grande produtor, né, abastece quase, 30% do mercado mundial, e isso compromete, né, o plantio, né, das culturas, né, nos demais países. Então, mesmo assim, a gente consegue ser um grande produtor de alimentos, né? Nós temos aí a participação do setor do agronegócio no PIB, né? E ele vem aumentando, né? Vem aumentando. O agronegócio total, né? Tal, PIB, tinha caído e agora vem 2014, 2015 a 2016 ele vem, ele vinha alto em 96, deu um pico em 2000, depois ele caiu muito em 2004, 2005, aí 2006, ele vem caindo, aí está voltando a níveis, né, de 2006, assim, né? Então, tem um problema aí, né? De acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, Alimentação e Agricultura, até 2050, ou daqui a 28 anos, a população mundial crescerá de 7 para 9 bilhões de pessoas. 2 bilhões, né? Então, e aí? Aí esse pessoal vai dividir espaço com as áreas, né, de produção. Como é que a gente vai produzir alimento para todo mundo? Escassez de terra, né, de água. Olha só a última pergunta aqui. Como produzir de maneira sustentável sem avançar nas fronteiras agrícolas? Veja, pessoal, essa questão relacionada à parte ambiental, à parte social, isso está muito em voga, inclusive no agronegócio, de crescer com sustentabilidade, né? De alavancar a produção, mas com sustentabilidade, com o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Desculpe, mesmo no agronegócio, isso é uma preocupação, né? Então, assim, tecnologia vai ajudar muito, né? Fertilizantes mais eficientes e menos agressivos ao meio ambiente, como eu falei para vocês, né, de fertilizantes naturais sendo desenvolvidos aqui no Espírito Santo, né? Então, você consegue, às vezes, fertilizantes mais eficientes sem atingir tanto o meio ambiente, né? Drones, já usa muito já o drone, né? Aplicativos digitais, internet das coisas, né? O IoT na agricultura.
E aí tem um negócio interessante que esse material traz e é muito bacana. Eu gosto muito de ler, de ouvir coisas sobre agricultura, até por conta da disciplina, mas não só por isso, isso me atrai muito. Startups, agrotech, né? As startups ligadas à agricultura. Nós temos regiões do estado de São Paulo, do estado de Mato Grosso, do estado do Rio Grande do Sul, né, onde essas agritechs, Minas Gerais também, Minas Gerais tem uma agricultura muito forte, né, região do Triângulo Mineiro e outras regiões, muito forte. A pecuária de Minas Gerais é muito, pecuária leiteira, né, e de corte também na região norte de Minas. Estive outro dia em Teófilo Otoni, né, região de Nanuque, de Teófilo Otoni, inclusive com frigoríficos, né. Então a agricultura nesses estados é muito forte e desenvolvendo muitas startups, né, as agritechs, que auxiliam o produtor fornecendo, analisando dados, estatísticas e tendo assim uma gestão desse negócio, coisa que não era muito convencional. E não, isso vamos administrar aqui a fazenda, o sítio, de qualquer, né, do jeito que dá e tal. Não, hoje tem gestão, nós estamos trabalhando gestão do agronegócio, né? Nós estamos utilizando tecnologia, conceitos também da administração, da contabilidade, da economia, para gerenciar o nosso negócio como management, como negócio, como business, como gerenciamento, como business, como negócio. Não simplesmente de uma forma muito artesanal. Ah, Fábio, claro que ainda existe, lógico, né? Essa visão ainda muito familiar e artesanal, claro, e inclusive boa parte da nossa produção agrícola ela é da agricultura familiar, entendeu? Ela é da agricultura familiar, inclusive tem um tópico importante da nossa disciplina falando da agricultura familiar, mas nós estamos vendo hoje cada vez mais as famílias desenvolvendo questões ligadas ao gerenciamento, ao business, ao negócio, né, e ao management, né, como gerenciar esse negócio. Então isso é sério, né, porque o agronegócio vai ganhando coisas importantes dentro do PIB, importante dentro do PIB nacional e da questão, como nós vimos aí, como nós vamos alimentar 9 bilhões de pessoas. Então tem essa questão da segurança alimentar, né? Então como gerenciar? Então entra essa questão das máquinas e dos fertilizantes, né? A questão das máquinas agrícolas e dos fertilizantes, né? Então a gente tem aí, né, agronegócio, agribusiness. Isso foi proposto lá por Davis e Goldberg, né, meu parente, não, em 57, né? O agribusiness nasceu lá com Davis em 55 em Boston, né, o negócio da agricultura nos anos 50, né? Então Davis e o Goldberg, né, eles definiram o agribusiness, né, o agronegócio, como a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção na unidade de produção, do armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agrícolas e dos itens produzidos por meio deles. Então, todas as empresas e instituições. Então, ele passou a falar em um sistema de produtos agroindustriais, que não é só o produto in natura, tem também o beneficiamento, né? O processamento, a distribuição, né? O conceito de agribusiness passou a ser difundido no Brasil somente, né, a partir da década de 80. Foi apenas a partir da década de 90 que a tradução do termo para o português agronegócio
passa a ser aceita e utilizada no país, segundo o Araújo. Olha bem, né? Então, o agronegócio, uma questão às vezes até semântica e tal, o agronegócio passa a ser o termo aceito na década de 90, né, e utilizado aqui no Brasil. Tá? E no conceito de agronegócio também são consideradas as exigências do consumidor final. O consumidor final, ele quer um produto de alta qualidade com um custo razoável. A gente sabe que tem vários itens que compõem esse custo, né? E que muitas vezes é responsável por decisões dentro da cadeia produtiva. Ao contrário da abordagem que considera apenas um segmento, ou a indústria, a agricultura, por exemplo, uma visão sistêmica é a somatória de ações desempenhadas pelos agentes, monitorados pelo governo sobre a pressão exercida pelos consumidores, garantindo o pleno atendimento às necessidades do consumidor. Então, o consumidor tem que ser atendido, né? Até na parte da agrícola, porque é só a roupa. Não, a agricultura também, né? Então, essa visão sistêmica do agronegócio, ela tem vários elos aí nessa cadeia produtiva. Fertilizantes, insumos agropecuários, né? Fertilizantes defensivos, rações, créditos, sementes, produtores rurais, processadores, transformadores, distribuidores, revenda de produtos agropecuários, máquinas. Isso tudo vai fazer sair lá da semente, né, plantar, até chegar no produtor final aqui na cidade. Né? Então isso tudo é um conjunto de, né, na cadeia produtiva do agronegócio. Né? Então os sistemas agroindustriais são parecidos com as redes de relacionamento, de modo que cada agente tem contato com um ou mais agentes. Então esses elos, né, dessa cadeia produtiva do agronegócio. Os agentes que fazem parte desses sistemas e compõem essas redes de relacionamento são o consumidor, o varejo de alimentos, o atacado, a agroindústria, agentes que atuam na transformação, no beneficiamento e processamento de produtos agrícolas, a produção primária, gera matéria-prima para a agroindústria, e assim vai. Né? Aí nós vamos, dentro desse sistema, nós temos as máquinas agrícolas e os fertilizantes. Então, nós temos uma associação muito forte aqui, que é a ABMAC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos. Né? Tem dados aí de 2017, né? Aumento do faturamento. Aí nós temos a questão, né, da pandemia, né, que realmente trouxe vamos dizer, uma estagnação, mas deu uma parada muito grande, até por conta da produção das máquinas. Né? As fábricas estavam paradas, né? Então a gente tem essa... E agora teve essa retomada. A retomada a partir do final de 2021, agora em 2022, e que está vindo com força, né? É interessante a gente dizer o seguinte, a maioria dos grandes produtores de máquinas, eles são estrangeiros. Né? John Deere, né, que é uma grande empresa americana, né, e outras grandes indústrias de máquinas americanas, inglesas, alemãs, elas são, né, de fora, mas elas possuem fábricas no Brasil, unidades industriais, principalmente no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Né? E aí, segundo Tavares e o Salazar, o setor de máquinas e implementos agrícolas desempenha um importante papel na economia gaúcha, né, do Rio Grande do Sul, impactando diretamente diversas cadeias produtivas, como a soja, milho, arroz e trigo. Olha, são culturas importantíssimas aí para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Nós somos um dos grandes produtores de soja, né, os grandes produtores de milho, né, produzimos muito arroz, principalmente no mercado interno. Trigo nós produzimos, né, mas dependemos de importação de trigo. E as unidades do Rio Grande do Sul são localizadas principalmente nas cidades de região de Santa Rosa, Horizontina e Passo Fundo, que não, por acaso, são grandes regiões produtoras de soja e de milho. Né?
Então você tem aí grandes, né, questões, né, relacionadas, né? E aí essas empresas da área de implementos e máquinas, ela tem algumas principais atividades, né? Aparelhos e instrumentos de medição para o uso agrícolas, a produção florestal, pecuária e vegetal, implementos agrícolas para uso na produção florestal, pecuária, vegetal e animal, máquinas e equipamentos pós-colheita, armazenamento, silos, né? Uma coisa muito bacana, limpeza, pré-limpeza, beneficiamento, classificação, lavagem e secagem, né? Por exemplo, café tem que secar, né? Arroz, máquinas e equipamentos para irrigação, aspersão, gotejamento, uma técnica interessantíssima, microaspersão e pivô central, né? Essas empresas produzem isso. Máquinas e ferramentas e utensílios agrícolas de uso geral na produções florestal, vegetal e pecuária. Peças, acessórios e componentes para essas máquinas. Tratores, né? A gente vai falar, né? De roda e esteira. Microtratores, tratores são os pequenos. Colheitadeiras, automotrizes e colhedoras. Colheitadeira, muito importante hoje, substituir a parte né, manual. Então nós temos vários estudos, né, e para poder, né, aí eu tenho aqui, pessoal, uma questão interessante, né? O agricultor no centro desse como participante, né, dessa cadeia, né, de suprimentos, de máquinas. Então nós temos aqui, ele é ligado, por exemplo, a políticas públicas que vão melhorar essa questão do crédito, né, melhorar as taxas de juros, o crédito rural, né, melhorar as condições. Isso vai impactar nos importadores, nos fabricantes, nas revendas. Isso vai fabricar também nas empresas que alugam máquinas, porque às vezes ao invés de comprar, aluga a máquina, né? Isso vai impactar no serviço de conserto de máquinas, ou seja, isso impacta no agricultor, né? Porque ele está nesse centro dessa cadeia de suprimento de máquinas agrícolas. É importantíssimo hoje a utilização de máquinas e implementos e de outros equipamentos para a agricultura, como irrigação, né? E outras técnicas. E aí você precisa de política pública, você precisa de crédito, né? Você precisa de apoio à comercialização, preços mínimos para o produto, né? Você precisa de estoque regulador. Então isso tudo ajuda, são políticas públicas que ajudam. O preço mínimo é política econômica, né, do governo. As políticas, por exemplo, da compra da agricultura familiar para merenda, isso tudo vai ajudar a questão da produção da cadeia produtiva, né? Então vamos lá. Esses grupos são responsáveis por políticas públicas federais, estaduais e municipais, né? A gente, quando fala de agricultura, a gente sempre pensa das políticas públicas federais, mas podem também ter políticas públicas estaduais e municipais. Então, formulação e atualização de estratégias nacionais de mecanização, né? Melhoria da infraestrutura rural, energia, né? Água tratada, né? Questões de água, né? Telefonia, internet, né? Estrutura. Facilitar e oferecer opções financeiras, a questão do crédito, redução de impostos, participação, pesquisa e desenvolvimento, e aí ajuda com as universidades federais, com os institutos estaduais, né, de pesquisa, a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, que é a questão da extensão rural, que vem com relação da Embrapa, e outras questões, né. Aí, os importadores, fabricantes e revendedores, eles coordenam com as partes interessadas, eles criam demanda, eles têm um controle altíssimo da qualidade, associações representativas como a ABMAC, eles têm programa para testar as máquinas, levar ao campo e testar, eles tentam gerenciar melhor os negócios,
treinam a equipe e vão buscar vantagem competitiva para a sua empresa. Lógico, né? Tranquilo. As empresas de serviço de aluguel de máquinas, gestão dos negócios, controle da qualidade, treina o operador de máquina, manutenção. As empresas de conserto de máquina, né, o controle da qualidade, gestão do negócio, a manutenção, treinador, né, o treinamento de operadores de serviço, né? Aí os agricultores nessa questão toda, sistema de suporte, maior conhecimento dos negócios, aí essa disseminação do conhecimento da gestão do agronegócio é importante, né? Acesso ao conhecimento das inovações, formar grupos, cooperativas de agricultores, isso tudo ajuda muito. Então, as máquinas ajudam muito. Além das máquinas, pessoal, nós temos outro importante elemento aí, né, na gestão do agronegócio, que é o fertilizante. Né? Então, o mercado produtor de fertilizantes envolve uma série de atividades que tem início da extração das matérias-primas minerais, né, porque é mineral, até chegar à formulação ou composição de alguns ingredientes nutricionais para as plantas, que são diretamente aplicados na cultura que está sendo produzida. Então, a formulação básica dos fertilizantes é a combinação de 3 elementos químicos, chamados de macronutrientes para as plantas, NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, e que são essenciais na produção de culturas usadas para alimentação, ação, fibras e combustível, segundo Tavares e o Arbeli, né? Então não são iguais as formulações, claro, né? Para os fertilizantes não são todos iguais. Isso vai depender do tipo de cultura, tipo do solo, condições físico-químicas da terra, né? Além do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, os fertilizantes podem ser formulados conforme as condições de solo, região, produtividade que você quer, com macronutrientes secundários. Esses são os primários, né? Enxofre, magnésio, cálcio e micronutrientes: ferro, manganês, zinco, cobre, cobalto, molibdênio, boro, cloro, silício. Então esses micronutrientes também podem entrar aí nessa composição junto com o NPK, né? Então a cadeia produtiva de fertilizantes, né, assim como a de máquinas, ela é complexa, né? E ela é composta pelo segmento extrativo mineral. Vou extrair esses componentes, nessas matérias-primas, e aí que fornece a rocha fosfática, o enxofre, o gás natural e as rochas potássicas, né? Também faz parte dessa cadeia produtiva o segmento produtor de matérias-primas intermediárias, né, que você vai usar, como o ácido sulfúrico, fosfórico, né, ácido fosfórico, e amônia anidra, que vai se juntar aí, né? Então o segmento também, muitos produtos químicos, né? O segmento produtor de fertilizantes simples e o segmento produtor de fertilizantes mistos e granulados complexos também faz parte dessa cadeia produtiva. Então tá aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. É uma cadeia grande, né? Os recursos naturais, aí você tem, né, processamento das matérias-primas básicas, os produtos intermediários, fertilizantes básicos, os produtos finais. Aí você tem questões, né, de ácido nítrico, nitrato de cálcio, ureia, fosfato monoamônico, e aí vai fazendo granular e vai sair, né, os granulados e misturas e formulações do NPK, né? Você tem o mercado interno, isso é de 2018, né? O Global Offert dizendo que em 2018 você tinha 4 grandes empresas que detinham o mercado, 70% do mercado de fertilizantes do Brasil, né? Eu não sei, a gente não tem hoje, né? E aí em 2017 as vendas de fertilizantes atingiram um pico grande aqui, né? Em 2017 o Brasil consumiu 34 milhões de toneladas de fertilizantes. E aí tem um negócio interessante, ó. A cultura que mais consome fertilizantes no Brasil é a soja, né? Então 30, 40% aí, só a soja, quase 40% do que entrega de fertilizante no Brasil vai para a soja, né?
Tá vendo? Soja é grande aí, disparado, né? E os mercados internacionais, né? Do mercado internacionais de máquinas agrícolas e fertilizantes. A União Europeia tem 450 tipos, né? Não, a indústria de máquinas agrícolas caracterizada por cerca de 450 tipos diferentes de máquinas e 4.500 fabricantes de equipamentos agrícolas, multinacionais e pequenas e médias empresas, né? Nós temos muitas multinacionais aí, né, trabalhando nesse segmento de máquinas agrícolas. Daí, nós temos grandes perspectivas na Europa, nos Estados Unidos, né? 60 mil trabalhadores, né, na indústria norte-americana de máquinas. Equipamentos, eles trabalham com equipamentos para cultivar grãos, sementes, oleaginosas e outros tipos de commodities, né? Equipamentos para criação de gado, a indústria de carnes e de leite americana é muito forte. Equipamentos, né, para cultivar produtos frescos, cortadores, tratores, peças. O americano tem um forte, né? Outros países também, Alemanha, Polônia, Chile, Ucrânia e Brasil, né, tem um grande potencial para as máquinas agrícolas, né? A tendência da indústria de fertilizantes está crescendo, né? Então a grande demanda, a gente viu aí com essa questão relacionada à guerra, o como que isso está impactando, né, nos mercados internacionais de comida, né, de alimentos, comida, a parte, né, da questão alimentar, né? E aí tem toda essa questão de como que está a China também, né? Está aumentando muito as questões, né, ambientais. Então tem toda a questão que eu falei no início para atender os requisitos ambientais. Então, assim, cada vez mais a tecnologia vai ser importante para a agricultura, nas máquinas, na informação, fertilizantes, toda a cadeia produtiva do agronegócio, pessoal. Não tem para onde, do mesmo jeito que outros segmentos, como a indústria, serviços, quando nós temos as fintechs, nós temos as agritechs, né? Agrotechs, que são as startups ligadas à tecnologia agrícola, né, de agronegócio. Então o agronegócio vai, e os fertilizantes. Aí tem outra coisa, tecnologia e sustentabilidade. Tecnologia, inovação e sustentabilidade. Esse é um dueto, um duo que já é muito perseguido, difundido e que está virando realidade. Não é talvez aquilo que a gente acha, né, que seja o ideal, mas é uma tendência importante. Então, pessoal, destacando aí então a importância da indústria de máquinas, desde um simples arado manual, né, discos, né, até uma colheitadeira e um trator de esteira, um trator importante para seu equipamento, né, irrigação, e as sementes, e os fertilizantes, para sair toda essa cadeia, trabalhar toda essa cadeia produtiva do agronegócio. Então eu vou ficando por aqui. Essa aula vai estar disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Qualquer dúvida, entre em contato, por favor. Muito obrigado e até a próxima.